Olá, tudo bem? Bem-vindos. Mais um episódio aqui do canal da Filme com LED. Hoje a gente vai comparar HMI com LED. Comparar HMI com LED é uma coisa que a gente está esperando, que eu mesmo estou esperando já faz um tempo, desde o início do canal, do meio do ano passado, que eu estou esperando essa oportunidade para fazer esse teste, porque os LEDs estão ganhando potência. Ó, o Aperture 600D é 600 watts, ele já começa a instigar a gente para saber se ele substitui alguma coisa em HMI. O Matrix 6 ele é 900 watts, bicolor. Ele é o principal que a gente quer saber, o que ele substitui. Então eu consegui, na fábrica, locadora grande, dessas de encostar caminhão e carregar a luz para cinema, da fábrica eu consegui o ARM18. A linha M é a linha que não usa lente na frente. Ela já é resolvida e ela tem opção de foco aberto e fechado. Na Papaya, locadora de câmera e também tem luz, eu consegui o Joker 800. O Joker 800 é par. O HMI, a gente vai entender que tem pelo menos quatro formatos de refletor que usam luz HMI. Então esse daqui é par. Par faz a troca de lente, tá? Eu posso trocar a lente por outra e conseguir um resultado de foco mais aberto ou mais fechado aqui. E o 600D, que a gente pegou emprestado na Film House do Rod, locadora ali na Paulista, aluga câmera e luz, ele emprestou para eu poder fazer esse teste, tá? E o nosso Matrix 6 bicolor, 900 watts de consumo. Então a gente vai comparar 900 watts de consumo versus 1.800 watts de consumo versus 800 e entre eles dois. O ARM18, ele tem, então já expliquei, ele tem a característica de foco aberto e fechado. Aqui não tem como abrir e fechar foco, é só na lente. Aqui tem como abrir e fechar foco, mas ele não tem a mecânica daqui, então ele não tem o mesmo resultado. Ele meio que faz um spot, mas assim, a diferença aqui não se compara, não chegou no mesmo nível. E aqui não tem o que fazer. Aqui o máximo que a gente consegue é mais difuso. Ele não tem a opção de focar mais, de ganhar um pouco mais de intensidade no centro. Então, como métrica de medir, como didática para medir, se eu for pegar na frente de cada uma delas aqui, como são luzes fortes, a gente iria medir, sei lá, 4 metros de distância. Cada uma delas vai dar um resultado diferente que não vai ser muito real, porque elas podem concentrar um pouco mais no centro do fluxo luminoso e a gente perder um pouco da leitura mais para o lado, saca? Não é tão interessante que eu tenha uma exposição muito alta aqui e eu já comece a perder nessa região aqui. Não faz muito sentido ter esse tipo de exposição. Então eu não vou medir eles individualmente. Como métrica, como didática, eu vou colocar todos eles nessa direção. Vou fazer eles passar por um butterfly 3x2 metros de pano light grid. O light grid tira um stop de luz, mas ele vai uniformizar todas essas luzes. Elas vão entrar uma área, né? Quando eu medir, a área vai ser meio mais uniforme. E lá no fundo tem outro pano, um brim branco de 3x3, que aí eu vou lá também medir, vamos entender quanta luz está chegando lá. E a gente vai ter o recurso do false color também. Então a gente vai saber quanta luz está chegando aqui, quanta luz está chegando lá no pano branco e quanta luz está chegando nas paredes. Porque isso é uma outra característica. Às vezes a luz ela é muito forte, mas ela tem um diâmetro muito estreito, então ela não espalha tanto. Sabe? A luz que isso daqui produz, já espalhada, já para cobrir uma área, você quer fazer um daylight, entrar numa sala e você entrar com 2 disso daqui, ele acende a sala inteira. Esses caras aqui já precisa começar com o processo de rebater no teto, rebater em isopor, senão eles vão muito para um centro só. E esse aqui nem se fala, esse aqui a luz passa direto no meio da sala e cai só num lugar, né? Então a gente vai ver nesse plano aberto, passando pelo pano, como é que é o comportamento nas paredes, a luminância, essa é a parte que interessa também. Os refletores que a gente chama de par são esses que têm esse parabólico aqui dentro, e par vem de parabólico mesmo, de alumínio, então a luz bate aqui dentro e vai para fora. E ela não tem opção de abrir e fechar foco, sabe? Quando a gente está acostumado a trabalhar com Fresnel, 1000 watts, 2000, 650, a gente vai lá e faz o foco, que a lâmpada entra, né, vai para frente e para trás. Aqui não tem essa opção. A lâmpada é de lado, é deitada, não tem essa história de ir para frente e para trás. Então não tem troca de foco em tecnologia par. Tem troca de foco na série M e nos Fresnéis. Então, a gente trabalha fazendo a troca de lente aqui na frente. Se você quiser fechar mais o foco, ganhar um pouco mais de intensidade, tem que vir com uma lente mais convexa.
E para perder luz, o método clássico, antigaço, assim, mas super clássico, são as telinhas. Colocou uma lente, uma tela na frente, você perde um stop. Colocou duas, você perde 2 stops. Esse é o dimmer do analógico. Esses caras aqui a gente tem tudo no controle e ainda a gente pode ir para a mesa DMX. Então são mais fáceis e a gente quer descobrir quando é que eles começam a substituir. O Joker 800 é uma das luzes mais práticas de trabalhar, mais fácil. Ela é leve, ela é fácil, ela consome pouca energia, ela é daylight, ela tem qualidade. Então é uma das luzes mais usadas, de verdade, cara. Isso daqui é uma das luzes mais usadas no mundo inteiro para filmar. E essa daqui é a outra usada muito, muito, muito. É uma das preferidas para qualquer lugar que você for, cara. Primeiro por ser ARRI, depois por ser HMI. Mas essa série M18, eu escolhi ela até para a gente testar, porque ela é a última luz que a gente consegue trabalhar com praticidade em HMI, que não vai envolver gerador, não vai envolver equipe, não vai envolver tripé catraca. A gente consegue trabalhar sozinho aqui também, tá? Dá para ter só um técnico ou só um eletricista, o assistente dele. Vai colocar a luz, coloca no tripé, liga na tomada residencial. Então essa é a mais forte que a gente encontra para trabalhar de maneira, posso pôr no porta-mala do carro e filmar, posso fazer. É até aqui, daqui para cima já fica difícil, principalmente por causa de gerador. Tá? Se for o 2.500, o 4.000 você tem que ter gerador. Aqui dá para usar na residencial em casa. E todos os outros também funcionam na tomada residencial. E esse é meio que o foco nosso, né? Desse aprendizado e da locadora. Vamos começar com o Aputure 600D. São 600 watts de LED, daylight, mais ou menos a 3 metros de distância. Então tá o butterfly, o pano está a 3 metros, a luz está atrás do pano e cada vez que eu fizer a troca de luz eu vou pôr elas no mesmo lugar. O chão está marcado, tá? Para não mover isso daí. Eu vou fazer a leitura do 600D. Primeiro eu vou mostrar, tá? Para a gente ter certeza que eu estou com o 600D. O 600D na lente Fresnel, foco aberto. Passando no light grid, o light grid é de 1 stop. Na minha marcação, que é essa posição aqui, se eu fizer a leitura exatamente onde eu estou um pouco fora do centro do fluxo luminoso. E o fluxo luminoso aqui ele faz um pouco de diferença por causa do pano do light grid. O light grid é um pano que deixa passar um pouco de foco mais centralizado. Então eu vou buscar a leitura, ela está um pouquinho aqui para o lado. Diafragma 8. Diafragma ISO 800, eu estou com velocidade 60, esse é um fotômetro de velocidade, não é de ângulo e não tem FPS também. É um fotômetro de trabalhar com flash, com steel, mas ele serve para luz ambiente. Diafragma 8 para ISO 800, né, nas informações que eu dei da distância aqui. O Aputure 600 está com o dimmer em full. Estamos usando o máximo de potência dele, estamos usando o máximo do que ele entrega. Diafragma 8 para essa situação aqui é bom, é bastante, tá? Em ISO 800 é uma luz forte, é uma luz legal, ela faz vários trabalhos, cara, dá para contar com ela, dá para confiar nesse Aputure 600 em questão de potência dele, sim, ele é potente. A gente também está assistindo pelo falsicolor, eu também estou monitorando pelo falsicolor e a gente está vendo a ambiência da luz. Ele passa pelo pano, ele bate nas paredes, ele bate no ambiente e essa distribuição que o falsicolor mostra, isso é a capacidade dele. Tá? Então uma coisa é o que ele consegue entregar de luz num local específico, num plano médio. A outra coisa é o que ele entrega de ambiência de luz. Tá? Isso são 2 desejos, são 2 pedidos, são 2 conhecimentos bem distintos na luz. Isso tem relação com o diâmetro da lente, o diâmetro do refletor. Não é uma luz com um diâmetro tão grande, não é uma luz grande, tá? Ela tende a não ter uma ambiência tão grande, por mais que chegue o suficiente, por mais que chegue uma exposição bem boa num ponto, mas para preencher uma área de maneira, né, com mais luminância, mais ambiência, não é, tá? Não é o canal ainda. Agora eu vou lá para o fundo, eu vou medir no brim branco, quanto está chegando lá atrás. E eu acho que é muito importante sempre a gente medir a luz bem longe, tipo 8 metros, porque a gente vê ela de maneira mais uniforme. Eu vou medir, olha só, ela é 2,8 uniforme. Ó, eu ando toda essa área aqui e eu não encontro um spot de luz, eu não encontro um lugar que é mais concentrado. Então eu tenho certeza de que aqui chega uma exposição de 2,8, que o ator pode passear, ele pode andar, que ele está dentro da mesma exposição. Mas algumas luzes, elas começam legal na frente,
Isso é importante pensar. Elas começam legal na frente, a gente estabelece 2 metros, 3 metros, várias delas expõem diferenças de output, de consumo de energia, elas expõem o suficiente, mas quando a gente vai usar ela longe, vai abrir bastante a área, usar bastante incidência, luminosidade, não chega o suficiente. Sempre vai chegar bem distribuído. Sempre que afastou 8 metros, 10 metros, vai chegar uma área muito distribuída, mas nem sempre chega suficiente. 2.8 em diafragma 800, chega uma fotometria suficiente, dá para trabalhar com isso daqui. Tá? Finalizando, vamos memorizar. Aperture 600D aqui na frente, no light grid, tira um stop de luz, tá? Nessa posição que eu estou aqui, aproximadamente 3 metros do pano, está bem favorável, está exposto, o false color está mostrando a exposição, está legal, e a gente está vendo como é que é a ambiência dele. Agora vamos trocar, vamos para outra luz e no desenrolar eu conto qual a luz que a gente está usando no próximo. Troquei de luz, estou com outro refletor aqui na frente. Agora eu estou com o Joker 800, são 800 watts de potência, tecnologia de luz HMI. Ele é do estilo par, então par são os refletores HMI, que ele tem esse parabólico de alumínio dentro, não tem opção de abrir e fechar foco, tá? Não tem o carrinho para andar a luz para frente e para trás dentro do refletor. E o par precisa fazer a troca de lentes, ele está aberto lá, ele está open face, ele está sem lente nenhuma. Sem lente nenhuma, ele é muito forte, ele é bem potente, só que ele tem alguma dificuldade de usar. Sem lente nenhuma, a cor fica com alguma aberração, eles ficam com algum problema, então tem que rebater ou tem que filtrar. E talvez às vezes é até legal filtrar 2 vezes para tirar o spot. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, o false color está mostrando qual que é a minha exposição e qual é a exposição do fundo. Eu vou olhar no fotômetro, só que o fluxo luminoso não está exatamente onde eu estou, ele está um pouco para o lado aqui. Ó, mesma diafragma e mesma fotometria, tá? ISO 800, a velocidade está em 60 e a distância está a mesma. O fluxo luminoso vem, olha só, eu tenho meio stop só nessa passagem aqui, porque eu não estou com lente nenhuma lá na frente para controlar. Então isso daqui pode dar um problemaço na fotografia de exposição. Ó, aqui eu estou exatamente no fluxo, eu estou olhando no false color, eu estou com os vermelhos entrando aqui que eu estou estourando. Aqui eu estou fora já do fluxo, eu estou mais uniforme a exposição. Então é muito fácil de errar, trabalhar com as luzes par e não usar as lentes. Só que quando a gente vai usar lente, vai uniformizar, vai perder muita luz. Eu vou lá pôr uma lente e a gente vai ver quanto vai perder agora. Os refletores par são os que a gente põe lente na frente, tá? Então, como eu não tenho troca de foco no carrinho, ali mecânica, a gente pode fazer uma troca de foco pondo uma lente mais reta ou mais convexa, mais côncava, e aí a gente vai fazendo um spot de luz. Eu vou pôr uma lente bem retinha, uma Fresnel, que é uma que dá uma perda de luz grande, mas ele deixa a luz mais, a qualidade do Joker, que é a qualidade de recorte, luz muito sharp para fazer um recorte super duro, bonito e mantendo uma cor muito boa, tá? Então eu vou pôr lentes par. O problema de trabalhar com lente par, elas quebram, é vidro, ela fica na frente da luz, ela esquenta, você tira ela da luz quente, guarda no case, dá condensação, troca de temperatura do ambiente, vai pegar a lente, ela trincou. Então tem um cuidado aqui, existe uma perda, é um BO de locadora, lentes dos refletores par. Primeiro eu vou pôr a lente Fresnel. Coloquei uma lente Fresnel. A lente Fresnel, ela vai dar qualidade de sombra, mas sem o pano, tá? Então é para usar ela direto para fazer recorte de sombra. Aqui eu não tenho essa sombra bem definida por causa do pano. Mas olha o quanto que eu perdi de luz. Eu estava com o diafragma 8 aqui, e agora eu estou com o diafragma 4. Eu perdi 2 stops colocando a lente, mas a lente corrigiu todos os problemas da lâmpada no parabólico par, que sai problema de cor, difração de cor, problema de ter um spot no local. Tirou muito da potência dela para deixar ela usável. Então esse é um problema dos HMI par. Eles começam com um output muito alto, mas quando a gente põe as lentes na frente, perde demais. Ou a gente tem que fazer as difusões deles, daí eles também começam a perder demais. Por isso uma das vantagens de usar os refletores da linha M, né, como o ARM, que a gente vai testar também. Eles não precisam das lentes. Tá? Perdi 2 stops colocando a lente Fresnel no Joker 800. Vamos olhar no fundo. Agora aqui atrás no brim branco,
BRIM 3x3, mais ou menos 8 metros de distância da fonte, está chegando 1.4/4. Então é 1/4 e 1/3 de luz. Não chega nem a ser luz suficiente para expor. Sabe? Então o Joker 800 lá na frente, com a lente Fresnel passando por uma difusão, ele funciona lá na frente. Aqui atrás já, só se você quiser assim, um preenchimento muito sutil da cena, porque isso daqui quase não expõe, ele está subexposto, não é legal essa exposição. Então ele tem, usando o Joker 800 em comparação com o Aperture 600D, o Aperture 600D faz mais luz. Porque eles têm que ficar, a gente vai pôr a lente no Joker 800 para ele ficar, digamos, usável, ele perde muita luz. O Aperture 600D é mais eficiente nessa hora. E ele também dá uma luz dura já, entendeu? Se a gente usa o Aperture 600D com a lente Fresnel, ele dá uma luz com uma qualidade bem parecida com a do Joker. Eu testei isso e eu te garanto, cara, a qualidade do recorte da luz é dura, é boa mesmo. Então ele substitui, o 600D substitui um Joker 800, ele faz mais luz e ele tem mais usabilidade, né? Ele pode entrar no parabólico, no balão, perde muita luz os HMI par quando a gente usa a lente deles. Voltei aqui para frente, então lembrando, se eu for colocar outras lentes lá no Joker, talvez eu ganhe um pouco de intensidade de luz, mas essa é a lente que espalha um pouco mais, que é o meu objetivo, tá? Eu quero comparar eles no flood, no mais espalhado, que é para ver qual é toda a ambiência da cena e quanto chega lá no fundo. Então não estou interessado em ir espotando a luz para ganhar intensidade num lugar, tá? Eu quero ver como é que ela é o comportamento num plano aberto, numa área grande. Essa é a decisão que eu fiz de como comparar HMI com LED. Eu quero saber deles em foco aberto, flood. Ok? Confirmando então, 2 stops a menos pondo a lente e 2 stops a menos do que o Aperture 600D no mesmo lugar, na mesma posição com a lente Fresnel. Vamos para mais uma luz agora. Pronto, troquei de luz, já vou dizer qual é. Antes eu vou fotometrar ela, vocês já estão vendo que teve uma diferença na cena. Eu não mexo na exposição na câmera, tá? A câmera não muda nada na lente, ND, nada, que é para a gente poder ver quando faz a troca de luz o quanto que a cena ilumina mais ou menos. Eu não estou no fluxo luminoso, o fluxo luminoso está um pouco mais aqui do lado, então eu vou fazer a leitura aqui. Diafragma 805. ISO 800, as mesmas distâncias, a mesma característica para as 4 luzes. Então eu vou ficar com 805 de exposição do Matrix 6. 6 lâmpadas, 900 watts de consumo, é uma área maior, ele sozinho já cobre uma área maior, ele é mais fácil de preencher áreas para a gente construir a sensação de daylight. Eu vou fotometrar também o fundo, a gente vai ver quanto que chega lá no fundo. Pelo false color a gente já consegue ver a diferença de ambiência, o fundo está com outra exposição, tá? Eu estou mantendo uma exposição mais ou menos aqui na frente que a câmera está segurando em todas as cenas. Eu vou andar e o false color vai mostrar essa diferença do fluxo luminoso. Onde é que ele está, saca? Ele é mais aqui. Mas eu preciso fazer um ângulo com a câmera, eu não consigo ficar aqui, a não ser que eu tivesse com a câmera aqui. 2 vantagens de trabalhar com o Matrix 6. Ele é 900 watts, ele é bem forte, ele cobre uma área grande, e como ele é LED, ele tem a saída DMX. Então é o DMX e o bicolor dele. Esse é o Matrix 6, e eu vou controlar ele pela mesa, então eu vou fazer a troca da temperatura de cor, e a gente vai ver ao vivo, assim, muito rápido, quanto ele perde em daylight e em 3200. Então a gente já mediu aqui, ó, 805, ISO 805, e ele está em daylight 100%. Eu vou trocar para tung. E sempre que a gente troca para tung tem uma perda de luminosidade, é normal. Ó, perdeu 802, então perdeu um pouco menos, 1/4 de stop de luz. Perde um pouquinho, mas não é como a gente corrigir o HMI, que ele é daylight. Se você quiser ele na versão tung, a gente vai colocar a correção, as correções vão tirar um stop. E vai ter correções que pode tirar um pouco mais, se você quiser deixar mais amarelo ainda. Porque eu não estou com ele em 3200, estou com ele em 2600, 3200 é mais ou menos aqui, ó.
Então eu consigo ter um laranja extra, que para ter esse laranja extra, fazendo correção com gelatina, perde muito stop. Então é uma vantagem brutal de trabalhar com o LED, fazer a troca da cor, da temperatura muito rápido, sem a perda de luminância, de output, e poder operar na mesa DMX, saca? É muito mais fácil, ó, a mesa DMX. Volto para o 5600, trabalho a exposição, legal? Agora eu vou medir lá no brim branco, lá no fundo, quanto está chegando de luz lá desse cara aqui. Brim branco, 3 por 3 metros, mais ou menos 8 metros de distância lá da fonte. Está chegando aqui de maneira bem uniforme, ISO 800, diafragma 286, variando 286 e 287. Mas ó, ele é uniforme, que é aquela característica que eu expliquei. Quanto mais longe, maior a distância, mais uniforme chega a luz, né, preenchida lá. 286, ele está 2/3 de stop acima do 600D, do Aperture 600D, porque ele cobre uma área maior pela característica da estrutura, né, da natureza dele de ser um painel, 6 lâmpadas, no estilo Brute. Então ele cobre mais, a gente provavelmente está vendo no false color uma outra distribuição de luz, uma ambiência maior. E 2.8/6 ou 2.8 e 2/3, também conhecido por 4 menos, né? Tem algumas maneiras de chamar o diafragma, o stop na câmera. É trabalhável. Em ISO 800 ainda a gente consegue entrar com algum filtrinho aqui, com ProMist, com Hollywood, alguma coisa ainda dá para usar aqui para perder 2/3 de stop. Então é uma luz muito eficiente, ela está muito longe, chega uma luminância boa para ISO 800 e ainda permite entrar mais um filtro. Finalizando então o Matrix 6, ali passando pelo pano de 3x2 Light Grid, o pano tira um stop. Essa é a ambiência no false color que a gente pode ver, essa é a exposição em mim. Conforme eu ando aqui, eu entro ou saio do fluxo luminoso, o false color acusa isso. A gente pode ver o quanto que ele preenche, como que ele preenche as sombras da sala, como é que ele trabalha, né, rebate nas paredes e tal. É diferente das outras luzes, por ele já ser um painel de área mais aberta. Bicolor, DMX, eu posso controlar de longe, consome só 900 watts. E agora a gente vai ver mais uma luz. E essa é a última luz, a quarta. Então, se é a última, sobrou apenas o ARM18, 1800 watts HMI Daylight. Essa é a exposição, foco aberto, passando pelo light grid de um stop, mais ou menos 3 metros de mim. No false color a gente pode ver a exposição, como é que está preenchendo as áreas mais escuras, pedacinhos de sombra, como é que está chegando lá atrás no brim branco. Tudo isso pelo false color dá para a gente ter uma leitura e comparar com as outras luzes. No fotômetro, mesma coisa, o fluxo luminoso está aqui do lado, se eu medir em mim, eu estou medindo uma área um pouco menor de luz. Então eu vou lá, onde está o fluxo, diafragma 8.6 para ISO 800. No fotômetro é a mesma leitura do Matrix 6, da mesma distância, nas mesmas características. Então o M800, o M18, 1800 watts, nessas características, nesse estilo de luz com a difusão grande na frente, eles têm o mesmo output. Eles têm uma diferença de 900 contra 1800 watts de consumo. O ARRI HMI consome muito mais que o LED Matrix e entrega a mesma quantidade de luz aqui na frente. Na cena, vocês mesmos concluem o quanto que está entregando a mais, sabe? É metade do consumo. Só que ele tem a opção de fechar o foco. E se eu fechar o foco, isso daqui eu vou ganhar um stop e meio a mais através da difusão. Eu vou fechar o foco também para vocês verem. Tá? Só vou dar de novo a leitura. 806, mesma leitura do Matrix 6. Agora eu vou lá fechar o foco, vou voltar para fotometrar e a gente vai ver também pelo false color o foco fechado. O HMI, a linha M, tem essa qualidade, essa característica, assim como os Fresnels que a gente está acostumado, que é o clássico, todo mundo conhece e sabe que um Fresnel de 300, 650, 1000, 2000, 5000, a gente pode ir lá e fazer o foco aberto e fechado, que é fazer a luz andar no carrinho para frente e para trás,
no parabólico e ela foca, e quando ela foca ela cria isso daqui, ó. Aqui subiu para 11.8. Mesmo ISO 800 deu um stop e 1/3 a mais. Quando eu pego a área mais spot, a área mais fechadinha do fluxo luminoso aqui do foco fechado. E essa é a característica, ó, no false color. Estou saindo do fluxo luminoso, estou saindo, estou entrando e eu tenho uma exposição completamente diferente. Então, HMI é legal, a linha M, para poder trabalhar o foco. Às vezes, cara, você está trabalhando no plano fechado, que é uma coisa mais contrastada, fecha o foco, dá um resultado. Mas eu estou comparando eles foco aberto para ter uma similaridade de característica com o Matrix 6. Eu vou abrir o foco de volta e vou lá para o fundo. Estou de volta aqui atrás no brim branco, 3x3. É o brim que a gente usa para rebater, tá? Para fazer booklight e luz rebatida. A área que chega aqui, a luminosidade que chega aqui no diafragma, no ISO 800, é 2.8,5, 2.8,5. 2.8,5 é basicamente a mesma exposição que chegou, a mesma luminância que chegou desse cara aqui. Então existe uma vantagem em usar o Matrix 6 em relação... E assim, esses Matrix aqui, eles são modulares, tá? Ele tem a versão 4, ele tem a versão 6, ele tem a versão 9, ele tem a versão 12, ele tem a versão 15, e eles competem diretamente com HMI em output, em área de cobertura da luz. Não vai te dar controle de Bandor, não vai te dar controle de recorte, mas vai te dar menos consumo de energia. Um gerador pode alimentar mais unidades, e mais unidades pode iluminar muito mais, pode te dar um diafragma mais fechado, profundidade de campo. Cara, é uma gama de coisas, é um triangulamento de coisas que começa a acontecer. O bicolor dele, você vai poder trabalhar, fazer a troca de cena, ter o daylight entrando na cena e ter o bicolor passando por várias difusões, fazendo a pele. As cores dele são boas. Eu já testei, já fiz a leitura de TM30, de RE, RA, R9, TLCI, de tudo. Ele tem leituras boas, ele tem Delta UV, que é a variação para verde ou para magenta, bem baixa, uma das variações mais baixas que eu já achei. Ele tem uma cobertura boa de luz, então ele é um substituto à altura de um HMI, você pode ter segurança. Abaixo dele, 600D da Aputure, Forza 500, eu acho que os HMI 1800, por exemplo, é mais jogo, apesar de que ele é mais caro para você alugar, etc. Mas ele te dá um pouco mais de poder, principalmente por causa do foco fechado. Sabe? Poder fechar o foco no HMI, na linha M, é uma ferramenta incrível. Então, 1800 M18 compete com o Matrix 6. 600D compete com o Joker 800, até ganha do Joker 800. Então, provavelmente 600D também vai competir com HMI 1200 par. Tá? Então os LEDs estão chegando num lugar, aliás, os LEDs já estão num lugar de usabilidade assim, mais o cara que é mais conservador, que é mais exigente, dá para trocar? Dá, de segurança. Você assistiu, você viu aqui, por mais que você vai dizer, você pode pensar que você não viu a fotometria, porque eu estou longe, etc, eu estou assistindo, mas eu estou te dando false color. E você está vendo que eu não estou mudando a exposição da câmera, você não está vendo troca de profundidade de campo, né? O plano aberto. E o false color está te mostrando o que está acontecendo quando eu estou lá na frente, quando eu estou aqui atrás, em relação a uma luz e outra. Então ele tem que coincidir, ele tem que bater com a informação que eu estou te dando, sabe? Eu digo que aqui tem 2,8,5, a gente tem o false color para se guiar por isso também, tá? Essa é a compensação do Matrix 6. Uma externa aqui, luz do dia, deve ser umas 4 da tarde. Matrix 6, dimmer 100%, em daylight 5.500 de temperatura. Essa é a exposição dele. E agora eu vou trocar para outras duas luzes, vamos ver como é que elas se comportam com essa... importante, o Matrix, e todas as luzes que eu vou usar, elas estão no seu estado natural, como ela é, sem interferência nenhuma, sem lente, sem difusão, sem nada. Então é o máximo de luz que a gente consegue delas, tá? Essa é a compensação do Aputure 600D, dimmer 100%, tá com a lente Fresnel, foco aberto. Essa é a luz que ele consegue compensar com a externa. É uma luz um pouco mais difícil no olho, não é fácil, tá? Ela tá usando o máximo dela para compensar, mas não é confortável. É um spot de luz bem chato, assim. Nessa direção, por exemplo, não dá para trabalhar, dar um texto, teleprompter e tal. Mas é o máximo que ela compensa, tá? Para a gente poder entender qual é a compensação dela.
Essa é a compensação do ARM18. Ele é 1800 watts, HMI, Daylight, está no máximo dele em foco fechado, em foco aberto, perdão, foco aberto. Diferença dessa luz em relação às outras, a tecnologia da lâmpada HMI e essa linha da ARRI, é a última linha mais moderna deles de HMI, ela não deixa fazer a troca de, ou aliás, ela não é para fazer a troca de lente, então ela tem, já está resolvida do jeito que ela sai a luz e ela tem só a diferença de foco aberto e fechado. Eu vou fechar o foco, e isso é uma opção que o Matrix 6 não tem e que o Aperture 600 dele tem. Ele tem a opção de fechar o foco, mas não é tão eficiente quanto esse. Pode passar, parceiro, passa aí tranquilo. Fecha o foco para mim, por favor. Essa é a compensação do ARM18 com o foco fechado. Só que, cara, não dá para olhar para a lente. É impossível. É tipo tomar banho de sol, assim, olhando para o sol mesmo. É muito forte. Então ela compensa com certeza mais, mas não dá para trabalhar dessa maneira. Tem que passar por um processo de difusão, etc. Tá? Então esse a gente viu a compensação do ARM18. Então fechando o episódio, testei LED versus HMI. 600 watts, 800 watts, 900 watts e 1800 watts. Esse é o consumo dessas 4 luzes e vocês viram aqui no episódio qual é a exposição que eles entregam. Vocês viram na parte que eu gravei na externa qual é a compensação que faz com a luz do dia. Eles não chegam, eles não são ideais, eles não são essa a tua solução para aquela exposição lá que a gente tem o céu exposto, tudo. Vamos lembrar, é inverno, tem um pouco menos de luz ainda, tá? Se você pensar Brasil, tropicalzão mesmo, céuzão, Nordeste, cara, é mais luz ainda no fundo na cena. Então, eles não são uma opção para ir compensar daylight daquela maneira ali. Só que eu precisava, era uma maneira boa de mostrar para vocês o quanto que sobe, tá? Principalmente porque por mais que ele compense, não dá para usar, não dá para ficar com ele na frente da câmera, assim, é terrível, você fica cego, é horroroso, não tem como, nenhum ator, nunca ninguém vai conseguir trabalhar com uma luz tão forte na frente, só porque está compensando o fundo. Mas é um guia, tá? Por exemplo, como é que você pensou, poxa, mas e como é que faz então? Põe 3 deles e passa pela difusão mais para o lado, saca? Você vai perdendo a difusão e vai ganhar com as outras 2 luzes, vai subir. Uma maneira de fazer. Então fechamos o episódio, comparamos as luzes, todas elas mais ou menos na condição de daylight, mostrei no false color, tirem suas conclusões. A minha conclusão é o Matrix 6 e o ARM18 são duas assim, se você puder ter as duas no teu set, você tá feito, cara. Mas se você quiser abrir mão do HMI para um LED desses grande aí, e lembrando, eles chegam até 15 lâmpadas, esse é 6 lâmpadas, tem a versão de 15 lâmpadas. Aí eu vejo muito no Instagram, e vocês vão acabar vendo dias mais cedo ou mais tarde, uns bank, cara, pendurado nos Condor, com tipo 3 desse de 15 lâmpadas, fazendo uma externa numa piscina. Estão filmando assim e está compensando e está dando certo, está ficando legal. Por isso que eu precisei correr, fazer um episódiozinho aqui para comparar. E comparar com o AR1800, que é o mais forte que a gente acha de uma maneira ainda, digamos, doméstica de trabalhar, né? Dá para ligar residencialmente, na tomada residencial. Valeu, abraço, até o próximo episódio.